Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre jogos teatrais. Vamos com tudo, hein? Muito legal esse tema. Então, Prof. Rutineia aqui com vocês e vamos nessa! Os objetivos da nossa aula: conhecer e entender os jogos teatrais, a improvisação, as dinâmicas que podem ser utilizadas por todos os indivíduos, né? Os jogos teatrais, então a gente vai falar sobre eles, que eles possuem regras, né, bem claras, bem objetivas e que vai depender aí do qual, né, o objetivo de cada necessidade na hora de praticar esses jogos teatrais, tá bom? Então, você já participou de um jogo, né, de um jogo teatral, de jogos teatrais? É muito legal. Então, quem não participou, participa, porque vale muito a pena, né? Então, em jogos teatrais, eles fazem a gente perceber o outro, o espaço. Então, é muito bacana. Sabe para que eles servem, né? Perceber esse ambiente, perceber a si mesmo, perceber o outro, né? Então, existem várias possibilidades que os jogos vão nos auxiliar. Então, os jogos teatrais possuem regras para serem desenvolvidos, eles servem para preparar os artistas para a criação, desenvolvendo fala, corpo, mente, contracena, diálogos, né? Deixar pronto para encenação teatral. Mas, professora, só artista profissional pode improvisar? Não, né? O artista profissional ele vai usar com foco a preparação no trabalho dele de ator ou de atriz, né? Mas o estudante, o professor, enfim, todos que quiserem participar de jogos teatrais, pode e deve, né? Que ele vai estar nos auxiliando a perceber, a pensar mais rápido, a estar pronto para situações inesperadas também. Então, a improvisação é muito usada nos jogos teatrais. Mas o que é improvisar? Você sabe o que é improvisar? Né? Improvisação é aquilo que você faz na hora, né? Então, que está pronto, que você pode ter planejado, pode ter ensaiado, mas o que vai acontecer na hora você não sabe, né? Então, improvisar é criar situações inesperadas. Muitas vezes passamos momentos em que temos que tomar atitudes rápidas, não é? A gente não tem que pensar rápido, estar pronto para uma situação inesperada. Então, a improvisação nos prepara para isso, né? Então, dentro da dramaturgia não é diferente. O ator pode usar o improviso quando se esquece da fala ou quando precisa acrescentar algo numa situação já estabelecida, né? Então, o professor, né, tá lá na aula, esqueceu, puxa, o que eu ia falar agora? Ele pode usar da improvisação. O ator tá em cena, plateia lotada, e agora o que vem? Improvisa, né? Mas não pode deixar a cena sem nada acontecendo ali, senão o público fala, opa, o que aconteceu? O ator esqueceu? Então o ator e a atriz, eles não podem demonstrar que esqueceram o texto. Então eles improvisam, né? Então é importante também. E pode também ser um espetáculo todo de improviso, né? Um espetáculo inteiro pensando na improvisação. Portanto, a improvisação teatral é uma técnica bastante utilizada por artistas para encenar algo não previsto, não preparado antecipadamente. Pode ser uma criação partindo de um roteiro pré-estabelecido, pode ter sido também ensaiada, né? Porém, nunca está pronto, mas sempre aberto às possibilidades. Veja, a improvisação ela pode ser partindo de um roteiro. Então, vou ter uma sequência de ações, né, que a personagem vai desenvolver. Então, por exemplo, entra a personagem X, né, dançando, aparece outro personagem e tropeça nela. Então, assim, o que pode acontecer? Que falas podem acontecer nesses momentos, né? Os artistas vão improvisar na hora. A improvisação precisa ter fala? Não, a fala pode ser corporal, através de gestos, né? Então, várias são as possibilidades de improvisação. Improvisação corporal, improvisação com fala, né? Tendo um roteiro pré-estabelecido para seguir, porém, na hora que você está em cena, por mais que você saiba a sequência de entrar, as ações que vão acontecer, mas na hora de desenvolver a improvisação, o artista vai criar, vai ter o inesperado, né? Ele não vai só repetir o que ele ensaiou, o que ele preparou. E a improvisação também pode ser não preparada, né? Vamos pegar um tema, um objeto e improvisar. Então, agora é com vocês, tá? Escreva em seu caderno o que você entendeu sobre improvisação teatral. E aí, a professora falou bastante aqui. Agora vamos ver o que vocês perceberam do que é improvisação teatral, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.
E aí, pensaram a esse respeito do que é improvisação teatral, né? Opa, o controle quase caiu. Não, a professora improvisou aqui para dar um exemplo de improvisação teatral. Na gravação acontece muito isso aqui. Pode perguntar para os meninos, para os técnicos, né? Sempre tem improvisação aqui da prof. Então, sugestão de resposta. Improvisação teatral é uma técnica bastante utilizada por artistas para encenar algo inesperado, imprevisto, tá? Então, não preparado antecipadamente. Pode ser uma criação partindo de um roteiro pré-estabelecido ou ensaiado, né? Pode ter sido ensaiado várias vezes, só que a partir do momento que vai improvisar, ele vai ser diferente, nunca vai ser igual. Porém, nunca está pronto, mas sempre aberto a novas possibilidades, tá bom? Então, a gente pode improvisar com roteiro, sem roteiro, com adereços, com falas corporais, enfim, diversas são as possibilidades de improvisação. O roteiro, né? O roteiro específico, os detalhes que devem ser levados em consideração durante as cenas e as orientações que devem ser seguidas pelos participantes da peça. Então veja, o roteiro vai ter uma sequência de ações, algo que vai acontecer e o artista vai ter que improvisar depois, né? A gente pode pegar um exemplo de improvisação, né? Da comédia dell'arte, que é um tipo de comédia que trabalha só partindo da improvisação através do roteiro, né? Então tem os personagens fixos. Então vamos dar um exemplo aqui. Entra Pantaleão escondendo seu baú ali de tesouro. Aparece o Arlequim sondando Pantaleão, né? E de repente a Arlequina grita, né? Então que forma que vai ser executada essa improvisação? Só os artistas que vão descobrir na hora da improvisação. Eles sabem o que eles têm que fazer, as ações que eles têm que fazer, mas as falas eles vão improvisar na hora. A forma com que eles vão desenvolver com relação a corpo também, é na hora. Eles vão perceber esse espaço, perceber os colegas em cena ali, os outros atores, vão perceber a plateia e tudo isso vai influenciar. Então, os roteiros possuem ações das personagens, né? Então, aqui um exemplo, personagens da comédia dell'arte, né? Sempre vai ter tipos fixos, né? Personagens fixos. Então, exemplo, entra ali o Polichinelo está dormindo no sofá quando o Arlequim acorda e ele se assusta e fica paralisado. Que forma, né? Que forma que o Arlequim vai chegar, vai assustar, né? Que forma que vai ser esse tipo de paralisação ali, né? Do Polichinelo? Não, o Polichinelo está dormindo. Enfim, como que ele vai se assustar? Como que vai ser, né? Isso vai ser tudo improvisado na hora da cena, tá bom? Então, para improvisar é necessário bastante treino. Quanto mais a prática, né? Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar na improvisação. Pode-se apresentar improvisações que foram ensaiadas ou não, né? Porém, o ensaio ajuda na preparação da cena teatral. Então, quanto mais eu treinar a improvisação, melhor. Né? O comédia dell'arte que a professora usou aqui de exemplo de improvisação, os artistas ficavam a vida inteira fazendo a mesma personagem, não trocava de personagem. Aquele que era o Polichinelo ia ser a vida inteira o Polichinelo. E sempre ia ter coisas novas para improvisar. Cada apresentação, mesmo que tinha ali o roteiro fixo com as ações, mesmo assim eles criavam na hora da cena, né? Improvisavam muito na hora da apresentação teatral. Então, também podemos escolher um adereço para criar improvisação. Né? No universo teatral, todo e qualquer objeto que um ator carrega em cena é considerado um adereço. Né? A professora até brincou aqui com o controle caindo. Né? Usei como um adereço teatral e criei aqui a minha improvisação de, meu Deus, vou derrubar esse controle, vai quebrar, né? Brinquei com isso. Tá? Então, os adereços são objetos da cena que servem como suporte para representação. Pode ser um chapéu, uma bengala, né? Enfim, uma bolsa, uma bola, enfim, algo que o artista vai utilizar na sua encenação, tá? Quando improvisamos, temos que agir e pensar rápido, desafiamos nosso corpo, mente, assim como na vida, né? Parecem situações que não esperamos e temos que resolvê-las. Então, muitas situações podem acontecer e a gente tem que pensar rápido. Meu Deus, o que eu faço? Agir, né? Então, independente de você ser ator, de você ser atriz,
você pode utilizar da improvisação como uma técnica para estar preparado, né? Para seja a função que você vai exercer depois, médico, advogado, arquiteto, né? Enfim, vai te preparar para a vida como pessoa, né? A arte teatral, né? Vai fazer isso com você, então é bem importante. Então a improvisação nos auxilia também a sermos mais criativos, a nos percebemos o outro, né? Percebemos o ambiente, o espaço que está ao nosso redor. Então, improvisar faz muito bem e faz a gente estar pronto para a vida mesmo, né? Então, a improvisação teatral também podemos improvisar de diversas maneiras, né? Lembra que a professora falou? A gente pode improvisar com o corpo, sem fala, sem nenhuma, através do gesto, né? A fala através do corpo, né? Através da mímica. Podemos improvisar com fala também, com roteiro, né? Ter o roteiro ali pré-estabelecido para a gente ensaiar e depois apresentar. A gente pode apresentar a improvisação sem roteiro nenhum também, né? Podemos utilizar objetos, adereços para compor uma improvisação. Inclusive, esse adereço será o motivo da improvisação, né? Eu pego aqui uma cadeira e a improvisação, em algum momento, eu tenho que utilizar essa cadeira. E aí eu improviso pensando nessa cadeira, tá? Nesse adereço ali, nesse objeto. Então, muitos são os caminhos, mas todos devem manter a espontaneidade, deixar que a cena se desenrole de uma forma natural, né? Então, por isso treino. Quanto mais eu treino, mais improvisação consigo fazer e mais natural se torna a improvisação. A atividade agora é com vocês, né? Então escolha uma situação, pode ser um casamento, um enterro, um funeral, enfim, uma situação para vocês improvisarem, tá? A partir da situação escolhida, você fará uma pequena cena, 2 minutinhos ali improvisando, sem usar palavras, demonstrando a situação apenas com a expressão corporal, tá bom? Então vai contar aí pra gente o que aconteceu através do corpo, falando com o corpo e não com voz, tá? Em seguida, peça para alguém próximo adivinhar qual a cena que você estava representando. Então, familiar, colega da turma, professora, improvisa aí, cria essa cena e depois mostra para ver como é que ficou, se as pessoas vão saber o que vocês estão representando, tá bom? Então, boa criação!
E aí, adivinharam? Professora conferiu? Ah, então tá bom. Não acharam que era isso? Ah, então vou ensaiar mais um pouquinho. A professora improvisando aqui também, né? Espero que vocês tenham praticado a improvisação de vocês, né? Pensado na situação e criado a cena, tá bom? Se não, cria depois, né? Então, nessa aula nós vimos o quê? Os jogos teatrais, a improvisação, né? Então, os jogos teatrais possuem regras claras a serem seguidas, têm objetivos específicos. Eu posso trabalhar um jogo teatral para trabalhar minha concentração, a minha percepção do espaço, o pensar rápido, né? A contracena com outro artista, várias são as possibilidades. Né? E a improvisação ela acontece o quê? Naquele momento, né, espontâneo, não, você pode até ensaiar, você pode até ter ensaiado várias vezes, mas o que vai acontecer na improvisação é o inesperado, né? Pode ter roteiro, pode ser sem roteiro, mas improviso é aquilo que acontece naquele momento, que vai interagir com a plateia, com os outros colegas de cena, né? E improvisar é muito bacana, vocês vão estar treinando aí para a vida, né? Independente de querer ser artista ou não, improvisem, treinem, vocês vão aprender muita coisa através da arte da improvisação dos jogos teatrais. Espero que vocês tenham gostado, porque nessa aula nós falamos sobre os jogos teatrais, sobre improvisação. Um beijo ultra mega gigante no coração de vocês. Uou!